A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais este período na presença do Senhor, que visa, não é Mastercard. Cadê a Luísa, pai? Não tem preço. Visa nos conformar a Cristo. Estamos falando sobre os pecados da língua, falamos sobre, fizemos a introdução e falamos sobre fofoca. E agora o próximo pecado, qual é o pecado? Eu estava falando que esse estudo visa, não Mastercard. O que você acha disso? Um pecado bem próximo da fofoca chama-se difamação. Difamar é dizer falsidades ou distorções que prejudicam a reputação de alguém. E aí, infelizmente, entendeu? Infelizmente, a nossa irmã Minícia já nos deu um exemplo de difamação, né? Porque a difamação, em regra, ela tem a ver com você falar mal de uma pessoa sem saber se é verdade ou não, né? E o engraçado é que foi aos 45 do segundo tempo. Pois é, né? Então, se você estava aí esperando o dominical, você já viu, né, um pecado de difamação. Tá? Difamar é dizer falsidades ou distorções que prejudicam a reputação de alguém. As campanhas políticas, por exemplo, são notórias por difamarem oponentes. Então, quando nós vemos a condição das campanhas políticas, a gente vê bastante exemplo de você lançar, não fala nem mentira, né? Fala assim, inverdades. Parece que está mudando a palavra, né? Mas na verdade é mentira, né? É que você fala assim, você está mentindo, seu mentiroso, mas você está praticando uma inverdade. Cada dia Jesus de costa. Parece que a pessoa está falando uma coisa até agradável, né? Um candidato atribui ao adversário uma postura baseada em informações fora de contexto, onde um fato isolado acontecido há muito tempo. As afirmações desse gênero têm o objetivo claro de criar uma imagem falsa, destruir a reputação do outro ou, no mínimo, criar uma dúvida. Então você não precisa, para destruir alguém, realmente falar uma verdade a respeito daquela pessoa. Só você lançar a dúvida em relação ao caráter dela, você já cria esse efeito. É as chamadas fake news, tá? A fake news, ela aparece dentro do contexto da internet, mas dentro da boca e do coração humano sempre existiu. É simplesmente uma forma diferente de você propagar de uma forma mais rápida aquilo. Então, quando a gente viu, por exemplo, o contexto da Covid, a gente viu que tinha muita fake news. E ainda hoje tem, e a gente, na verdade, não sabe se a vacina cura, se não cura, se mata, não mata, se tem que tomar a terceira dose, segunda dose, quinta dose, 20ª dose, se é Pfizer, se não é, se é coronavírus, se tem que usar a outra lá, a Pfizer e a AstraZeneca. Coronavírus? Coronavac. Hã? Vai usar o coronavírus? Eu troquei, Luísa, eu ia falar Coronavac. Entendeu? Então você não sabe. Porque as pessoas, elas lançam essas mensagens na internet e gostam em especial colocar, né? Pega a figura de qualquer homem público, aí coloca lá uma frase como se o cara tivesse falado aquilo. O cara nunca falou aquilo. Pega um pastor famoso, frase tal. Isso é algo que não é novo. Na época da igreja primitiva, quando Jesus morreu, ressuscitou, e os apóstolos, eles estavam no caminho, digamos assim, das martirizações, que a grande maioria morreu martirizado, as pessoas escreviam o que elas achavam, e aí elas precisavam que o texto delas, ou o que elas estavam falando, fosse avalizado como verdadeiro e pudesse até circular entre as igrejas. Então o que as pessoas faziam? Assinavam as cartas como Pedro, como Paulo, como Maria, como quem quer que seja. E aí tem os livros que são apócrifos, que não são os da igreja católica dentro das bíblias católicas, mas são livros fora. Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, e aí vai, entendeu? Então as pessoas, elas assinavam com o objetivo de dar valia àquilo que elas estão falando.
Um candidato atribui ao adversário uma postura baseada em informações fora do contexto ou em um fato isolado acontecido há muito tempo. Afirmações desse gênero têm o objetivo claro de criar uma imagem falsa, de destruir a reputação do outro. Será que os cristãos caluniam, difamam? Claro que sim. Caluniamos ao atribuir motivações erradas a alguém, mesmo sendo incapaz de ver seus corações ou de saber suas circunstâncias em particular. Então as pessoas, elas trazem os seus posicionamentos, estabelecem os seus julgamentos, e a partir do próprio entendimento delas, elas já determinam o juízo do que a outra está pensando. Então, eu vejo uma situação e eu falo, olha, a pessoa está agindo desta maneira, a pessoa fez isso. Isso é a partir da ótica da própria pessoa. E isso nem sempre tem a ver com aquilo que é uma verdade. Falar, difamar, caluniar uma pessoa tem a ver exatamente a você colocar um contexto que é o que está no seu coração em relação a uma situação ou uma coisa que está acontecendo. Caluniamos ao distorcer a posição de alguém sobre um assunto, sem antes saber o que ele pensa de verdade. Antes de nós falarmos com as pessoas, nós decidimos que aquilo é uma verdade. Então, já cometemos o pecado de falar aquilo que não deveríamos falar. Temos a oportunidade de perguntar às pessoas se aquilo que ela está falando é aquilo que ela está realmente, que eu acho que é. Eu não faço e eu decido que a minha verdade é a verdade verdadeira, é a única verdade. E eu não dou nem a opção da pessoa falar o que ela pensa. Caluniamos também quando nós damos uma proporção exagerada ao pecado de alguém, fazendo com que a pessoa pareça mais pecadora do que realmente é. Então, pecadores nós somos, nós cometemos delitos e pecados, e nós não somos condenados ao inferno única e exclusivamente pelo sangue do Cordeiro. Mas o que acontece é que nós gostamos de, além de apresentar a condição pecaminosa da pessoa, nós também fazemos o quê? Nós aumentamos esse pecado. Então, dentro da minha ótica, dentro do que eu penso, dentro do que eu acho, eu analiso a situação, apresento a causa e já faço o julgamento sem nenhum tipo de misericórdia, porque o meu objetivo é fazer com que o meu coração ele fique tranquilo. Eu não posso ser culpado, quem tem que ser culpado é o outro. Caluniamos ao dar uma proporção exagerada ao pecado de alguém, fazendo com que essa pessoa pareça mais pecadora do que realmente é. Geralmente, a fofoca é motivada pelo desejo de parecer melhor que o outro. No mundo dos negócios, isso é chamado de puxar o tapete. Os cristãos agem assim muitas vezes. Membros de organizações cristãs e igrejas também procuram levar vantagem por meio da calúnia. Quando nós vemos as igrejas cristãs, e quanto maior a igreja, maior a possibilidade dessa situação ocorrer, as pessoas elas disputam por cargos dentro da igreja. Então, se o fulano ele é elevado a líder de homens, líder de mulheres, líder de jovens, o que quer que seja, e eu não fui, eu tento de alguma maneira denegrir aquela pessoa, para que a pessoa ela seja desqualificada para o cargo, e então eu possa aparecer como uma pessoa agradável aos olhos daquele líder. Então isso acontece bastante. Tá? As pessoas elas criam rixas internas, as pessoas elas destroem a condição da igreja, exatamente porque elas tentam de alguma maneira crescer dentro da estrutura hierárquica das igrejas. Caluniar é na verdade mentir. Quando você calunia alguém, você está mentindo sobre aquela pessoa. E a palavra de Deus ela é muito dura em relação ao caluniar, porque ela fala que aqueles que mentem não entrarão no reino dos céus. Mentir a respeito de alguém tem o objetivo de denegrir, e aí nós voltamos àquele contexto do sentido de matar a pessoa. Claro que existem outras formas de mentir, além de caluniar. Geralmente entendemos a mentira como uma afirmação falsa, e provavelmente a maioria de nós evita esse tipo de conversa. Então, quando você vê que alguém está falando algo
no sentido de falar mal e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que é isenta daquele pecado, normalmente o que acontece é que a pessoa ela se afasta. Então ela começa a ouvir esse discurso, ela começa a ouvir esse comentário, e o que acontece é que você se sente mal em relação àquilo, você se afasta. Geralmente se entendemos esse mentira quando é uma afirmação falsa, e provavelmente a maioria de nós evita esse tipo de conversa. No entanto, mentimos quando exageramos. Então quando você exagera uma situação, você está mentindo. Quando ela é maior e você fala que ela é menor, quando ela é menor e você fala que ela é maior. Também, quando nós não dizemos toda a verdade, então eu fraciono e falo apenas aquilo que eu quero. Isso a gente vê bastante dentro dos noticiários, em que eles apresentam aquela imagem toda embaçada, e aí daquela imagem embaçada, aquele pula lá na frente exatamente o texto que eles querem que você leia. Então você não consegue enxergar todo o contexto que se foi falado. Você pega textos ou áudios que são recortados, e aqueles áudios são recortados e são apresentados para você formar opinião dentro daquilo que ele quer que você entenda. Então você assiste o noticiário, acha que você está informado e na verdade você foi influenciado a pensar de uma maneira específica. Aquela maneira, não a maneira que a pessoa falou, mas aquilo que aquela que está gerando a notícia está trazendo para você. E também caluniamos quando proferimos uma mentira branca. Uma mentira que você acha que não vai ter consequência alguma. E muitas pessoas agem dessa maneira. Então eu vou falar uma mentirinha aqui apenas para que a pessoa não faça isso ou não faça aquilo outro. Eu estou agindo com o bem. Mentir sempre é errado. Mentir de qualquer instância sempre é verdade. Não quer dizer que você tem que expor a verdade grosseiramente para a pessoa, mas você pode sim falar para a pessoa uma verdade de uma maneira muito mais atenuada. É claro que há situações em que você acaba tendo que agir de uma maneira mais dura, até pela insistência da pessoa em fazer e continuar propagando a mesma mentira. Então, quando a pessoa ela começa a agir de uma maneira repetida, o grau da repreensão ela tem que elevar, como é o caso de Mateus capítulo 13. Você vai elevando o grau da exortação com o objetivo de fazer com que a pessoa entenda que ela está agindo errado e ela possa mudar. Algumas pessoas precisam de um incentivo maior para mudar, e outras elas aprendem em primeira instância. Então a condição de mentira branca não existe. Sempre existe uma consequência. Você falou branca ou é branca? Branca, mentirinha branca. Ah, branca. Tá? Porque a gente entende que a mentira suja, ela é preta. A gente sempre faz essa analogia, que até uma briga grande do racismo, que a gente faz sempre a analogia do trevas, escuro, como algo mal. E é interessante que o Senhor, no dia do juízo, ele vai vir dessas trevas. É que eu estava entendendo branda. Branda? É. Não, branca. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Monte Sinai, quando Deus ele desce sobre o Monte Sinai, ele desce e ali tem nuvens negras. Quando Moisés ele adentra a nuvem, não é uma nuvem branca, floquinho de neve, é uma nuvem negra. Nós temos que entender que essa condição do negro, ele não reflete necessariamente a condição má. Tá? Então por isso que a gente fala mentira branca, que é uma atitude racista, né? Não importa a forma, a mentira revela a intenção de enganar. É uma situação que é de tal maneira e eu quero apresentá-la de outra maneira. Com qualquer forma de ser, ela é uma mentira. O objetivo da mentira sempre é enganar, e o pai da enganação, o pai da mentira é Satanás. Um bom teste a ser feito é nos perguntarmos, isso é verdade? Que é algo que até dentro da campanha das mídias eles falam. Antes de você compartilhar algo, você sabe se aquilo é verdade? Tá? Então, vamos um exemplo da Menise antes que ela falou. Pode ser uma grande verdade. O cara foi lá e fez lá aquecer o salgadinho lá, começou a sair. Mas é verdade? Então, quando você propaga algo que não é verdade, o que você está fazendo é trazendo uma mentira. Você está caluniando, porque você não sabe se aquilo é verdade ou não. E aí você gera a expectativa no coração das pessoas de que aquilo é uma verdade. Então quando você olha aquilo como sendo uma verdade, provavelmente eu não vou lá comprar o salgadinho. Então e os políticos fazem isso. Eles trazem essas meias verdades exatamente para criar dúvida. Será que é? Será que não é? Uma outra forma
de pecado da língua é a crítica. Você trazer crítica, criticar e fazer comentários negativos, que talvez sejam verdadeiros, mas não precisam ser ditos. Será que nós precisamos realmente trazer à tona tudo o que nós achamos que é errado? Algumas pessoas dizem, eu não tenho papas na língua. Algumas pessoas dizem, a verdade é para ser falada. Mas será que é para ser falado? Será que aquilo realmente tem que vir à tona? E nós voltamos ao contexto de Mateus capítulo 13. Se a situação ela foi resolvida, ela tem que ser exposta? Não. Ele passa o dia inteiro na frente da televisão. Ela não vai bem nos estudos. O que vai adiantar eu falar para a Diene ser minha filha, ela fica o dia inteiro na televisão? O que vai resolver? Nada. Eu estou apenas denegrindo a vida da pessoa. É uma crítica que, inclusive, não vai resolver absolutamente nada. E mesmo eu chegar para minha filha e falar isso, muitas vezes isso também não dá levar em nada. Antes de fazer comentários, nós devemos nos perguntar, o que eu vou dizer é agradável? O que eu vou dizer é necessário? O que eu vou dizer precisa realmente ser dito? São apenas formas de nós mensurarmos se aquilo que nós falamos vai trazer algum benefício ou não. Porque às vezes você fala uma coisa que não é agradável à pessoa e não vai resolver nada. A motivação está errada. É simplesmente o objetivo de você trazer aquilo que está no seu coração. É necessário? Tem que ser falado naquele momento, na frente dessas pessoas? Precisa realmente ser dito? Não pecamos somente em nossas conversas sobre os outros, mas também quando conversamos com os outros. Não é só quando eu falo mal do outro, não, mas às vezes a nossa conversa é uma conversa que vai denigrir. Por isso nós temos que tomar muito cuidado o que nós lemos, o que nós vemos, o que nós ouvimos. Igreja é uma coisa, por exemplo, que é muito complexa nesse aspecto. Porque quando você vai numa igreja fazer uma visita, a primeira impressão que você tem naquela igreja é uma impressão que está tudo lindo e maravilhoso, tudo está certinho, não há problema, não há dificuldade, não há sujeira, não há discussão. E você traz aquela impressão, e você, quando vai de volta para a sua igreja, você vê pessoas imperfeitas que você já conhece. Em aquela situação parece que é insustentável você ficar naquela, já que você conheceu um lugar tão bom assim. Quando nós conversamos de uma forma maldosa com os outros, esse tipo de conversa ela pode incluir também palavras ásperas, em que você ou fala alto, ou você é grosso, grosseiro com a pessoa, usa de sarcasmos, insultos, ou mesmo a própria balançar de ombros. É mesmo? Você insulta a pessoa, você critica a pessoa, também através de outras formas. O denominador comum em todas essas formas de conversa nociva é a nossa busca por destruir, humilhar, magoar a outra pessoa. E aí a motivação ela tem que estar muito bem delimitada no teu coração, porque senão você vai ser julgado em relação a isso. Mas o nosso coração pecaminoso, numa discussão, ele em regra tem o objetivo de destruir o outro. É por isso que eu falo que esses discursos de televisão, ou esses debates, entre, vamos debater o catolicismo romano com o budismo, com a cultura afro, entendeu? Não são os mesmos princípios. Não é o mesmo Deus, não é a mesma situação. Não adianta você querer entrar nessa discussão. Não é que você não pode expor a sua opinião. Quer dizer que aquilo não vai dar em nada. Aquele que aparentemente ganhou o debate ou ganhou a discussão, não gerou absolutamente nada. Porque os princípios eles são diferentes. É diferente, por exemplo, de um debate político, desde que não se tenha as fake news ou inserções. Mas quando você olha um debate político, você vê que eu pergunto, por que o semáforo para parar é vermelho? Aí o cara responde sobre o bolinho de chuva. Não tem nada a ver com aquilo, porque ele quer usar o tempo dele para expor a ideia dele. Então esse tipo de debate não tem valia nenhuma. Mas quando as pessoas elas debatem ideias, sim, tem valia.
No sentido religioso, não tem sentido você entrar em debate com testemunhas de Jeová, com pessoas. Por isso que essas postagens na internet, que o cara coloca, pastor é antibíblico. Mas para que você vai entrar numa discussão dessa? Fulano tal, o cara acredita que a doutrina do sétimo dia lá, o cara tem que ficar no sábado. Deixa o cara ficar no sábado dele, não tem que ficar esquentando a cabeça com isso. Esses debates, eles só criam atrito, só criam problema. Sim? Quero só ler 2 trechos rápidos sobre a língua mesmo em Provérbios. Provérbios 12, 14, bem no início, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E Provérbios 16, bem no finalzinho, o final de Provérbios 16. E a doçura no falar aumenta o saber, e o coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Entendendo que palavras agradáveis não é, Menícia, como você é bonita, como você fica bem de óculos, nossa, máscara comigo. Isso não é uma palavra agradável no sentido que as escrituras estão falando. A palavra agradável, ela pode ser uma palavra dura no sentido de trazer você ao entendimento de alguma coisa que você precisa mudar. Então, palavra agradável é o sentido, por exemplo, quando Deus fala lá em Êxodo, nas pragas do Egito, ele fala assim, e eles viveram as minhas maravilhas. Quem que queria viver uma maravilha daquela na vida? Ninguém. Mas o contexto ali é a apresentação da manifestação da glória do Senhor. Então, quando se fala em palavra agradável, é uma palavra que pode ser também de repreensão, pode ser de conforto, pode ser de sinalização que está certo, que é isso mesmo e tudo mais, mas pode ser uma palavra de confronto. Então, nós temos que entender que a motivação da nossa palavra, ela tem que ser fazer a construção. Obrigado pelos versículos. O que eu vou dizer é agradável? É necessário? Precisa mesmo ser dito? Uma conversa resultante de impaciência e uma conversa resultante de impaciência ou raiva. Jesus disse, Mateus 12, 34, a boca fala do que o coração está cheio. Discursos das pessoas, elas revelam aquilo que está no seu coração. Nós somos rápidos em criticar os católicos romanos em relação às suas imagens, mas nós temos dentro do nosso coração ídolos que nós cremos. É o ídolo do meu conhecimento, é o ídolo da minha doutrina, o ídolo do que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. O apóstolo e Jesus Cristo fala, a boca fala do que o coração está cheio. No meio de uma luta de dificuldade, o que é trazido à tona? Estava vendo uma série com a Rosângela, e aí uma moça, ela estava fazendo um tipo de uma terapia com um rapaz lá, e ela começou a instigar o cara com agressividade, com não sei o que, e uma hora ele pegou ela pelo braço agressivamente, ela falou assim, agora sim, agora eu estou vendo que você tem isso. Até então você estava escondendo, que é o que nós fazemos. As situações do dia a dia, elas fazem com que o nosso coração seja revelado, o que nós pensamos realmente. Situações de revés geram esse tipo de coisa. Por trás de toda fofoca, calúnia, críticas, insultos e sarcasmo, existe um coração pecador. A língua não passa de um instrumento que revela o que vai no coração. Já faz alguns anos que tenho aplicado Efésios 4:29 às minhas conversas. Eu falho pra caramba nisso, mas eu sei o padrão que é certo. A gente tem que ter, dentro do nosso processo de mudança, a referência correta. Não quer dizer que você vai acertar sempre. A pessoa que ela vive na prática do pecado, que é a iniquidade, é diferente de uma pessoa que peca com alguma frequência, em especial no contexto da língua. Então nós agimos pecaminosamente porque nós somos pecadores. E isso é um fato que não vai mudar, a não ser quando tocar a trombeta ou nós falecermos e formos encontrar Cristo na glória, no dia do juízo. Não vai mudar. As pessoas, o mundo não vai melhorar. O mundo não vai ter mais paz. As pessoas não vão ser mais amorosas. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. E não está falando do mundo. Está falando dentro da igreja. As pessoas vão ser cada vez mais impacientes dentro da igreja, entre os salvos, aqueles que têm a sangue do Cordeiro.
que tem o Espírito Santo dentro do coração, eles vão ser cada vez mais frios. É o que a palavra de Deus diz. Por trás de toda fofoca, calúnia, críticas, insultos, sarcasmo, existe um coração pecador. É por isso que nós precisamos de Deus. A língua não passa de um instrumento que revela o que vai no coração. E não existe um instrumento mais claro do que a língua. Até tua face pode mudar, mas a língua, ela traz uma avalização. É como se aquilo ali fosse realmente uma verdade. Até você falar, o marido pode odiar sua esposa, mas enquanto não falar, é uma coisa. A expressão facial e corporal revela? Revela, mas não é tão claro quando você fala. Ou quando você digita. Entendeu? Enquanto você está só pensando, a pessoa acha aquilo de você. A partir do momento em que você coloca como um texto ou como um áudio, aquilo passa a ser verdade. Tanto que o WhatsApp, dentro do meio judicial, ele pode ser usado como prova. Então, se você conversou com alguém e fez um acordo comercial com a pessoa, aquilo é um contrato, tem poder de contrato, porque você falou com a sua boca, ou você escreveu do seu número no WhatsApp. Já faz alguns anos que tenho tentado aplicar Efésios 4:29 às minhas conversas. Sei que falho muitas vezes, mas pelo menos esse é o padrão-alvo que desejo alcançar. O padrão-alvo é muito importante, porque é um farol para a gente sempre vai ter uma referência. Nós precisamos de referências. Como agir? Em momentos de loucura ou de sobriedade, nós precisamos de uma luz aonde buscar. A figura das densas trevas e uma luz sendo o guia, ela tem que ser a palavra de Deus nas nossas vidas. Certa noite, abri a boca para falar mal de um ex-colega, a Rosângela, e então me lembrei de Efésios 4:29. E aí eu parei de falar. Isso acontece sempre. Até a manhã seguinte fiquei muito feliz com o meu autocontrole. Porém, quando eu estava orando a Deus, a sós com Deus, lembrei do incidente da noite anterior e um pensamento me assaltou. Eu não falei, mas eu pensei. Você pensar em algo já é pecado. A dinâmica da graça, a dinâmica do Novo Testamento, ela dá um valor muito grande àquilo que está dentro do seu coração, mesmo que você não fale, mesmo que você não faça. O nosso pensar, o nosso agir, dentro do meio jurídico, fala sobre o dolo, em que você planeja fazer algo. Então, na tua mente, você mata pessoas. Discussões entre casais acontecem isso. A pessoa pode até não exteriorizar, mas no coração, aquela indignação, aquele mal-estar. Mas se a gente buscar dia após dia em Cristo, que a gente é falho, mesmo sendo servo de Deus, mas se a gente buscar em Cristo, lá em Filipenses 4, no final, que fala em tudo que pensarem, o que é amável, o que é louvável, o que é respeitável, buscar aquela mente, ocupar nossa mente com aqueles pensamentos, vai ser o que vai refletir nas suas ações, no seu falar, no seu comportar. Então, se a gente buscar dia após dia no altar de Deus, aquela mente de Filipenses 4, vai refletir em todo o seu viver. Concordo plenamente. Eu gosto muito quando você usou a palavra buscar. Você busca uma coisa que você não consegue achar. Você está sempre buscando. Ou seja, é tropeço e erro, tropeço e erro, tropeço e erro, tropeço e erro. Você sabe que tem um padrão, você tem que encher a sua mente daquilo, você sabe que você tem que fazer isso, e o apóstolo Paulo fala, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. É uma luta da carne e do espírito, claro, todo dia. Depende muito do seu coração como está no momento. É o que você alimenta, mais a carne ou o espírito a cada dia. Entendeu? Vai sobressair. Pega um dia que eu estou enfesado por alguma coisa que a minha filha fez, a minha reação vai ser diferente. Eu não estou no espírito, estou na carne. É o mal que habita. O mal que habita em mim. Então, nesse contexto aí, quando Deus ele falou no meu coração, você não pensou? Eu parei na hora, entendi que precisava guardar não somente a língua, mas o que havia de mais importante, precisava guardar o coração. E aí, o processo é um processo de desconstrução, em que você tem o alvo, que a Melissa citou, eu citei outros textos, você tem o alvo, você tem que se aproximar desse alvo, e a tua carne está segurando você como uma bola de ferro aqui atrás. Você tenta avançar, e aquela luta o tempo inteiro. Espera que você perca, ganha mais do que perca.
E a grande frase é que nós não dependemos disso, foi para o céu, né? Graças a Deus por isso. Porque Hebreus também fala, desvencilhando de tudo que nos impede, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, desvencilhando o pecado, que é a posição de tudo que nos impede, olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Tudo bem. E é um trajeto que você vai proclamar toda a vida. Não há um pecado, nenhum sequer, que você pode falar, eu venci, nunca mais isso vai para a prática. Tem um ditado de Lutero, que eu já comentei com vocês, em que ele fala: quando eu me batizei, eu achei que eu tinha matado o velho homem, mas aí eu descobri que o maligno, o maldito, sabia nadar, e por isso eu tento matá-lo todos os dias. Então, língua, dinheiro, emoção, falsidade, discussão, tudo isso é o que permeia a igreja. Quando um ímpio ele entra na igreja e vê isso, ele fica escandalizado, mas é a realidade do ser humano. Todos nós somos doentes. Davi orou em Salmos 19:14: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então o que Davi está falando é: eu sei que eu sou pecador, mas que a minha meditação ela seja agradável ao Senhor, possa de alguma maneira entrar na presença do Senhor como um incenso suave. Davi não estava apenas preocupado com as suas palavras, mas também com o pensamento do seu coração. Aprendi a orar da mesma forma. Ainda uso Efésios 4:29 como diretriz, mas agora busco aplicá-lo também aos meus pensamentos, como às minhas conversas. Então, você tem um padrão que você aplica primariamente em relação àquilo que você fala. Você conseguiu controlar o falar, agora você vai aplicar com a sua mente. E é tudo uma evolução, por isso que a santificação ela é progressiva. Você vai cada vez avançando mais em direção à cruz. E essa figura do desvencilhar não é alguma coisa que você se desvencilha e está livre. É aquela coisa, você tira aqui, aí a outra coisa já pega no teu braço aqui. Você livre daquilo, pega na perna, pega no braço. Você é o tempo inteiro essa luta. Uma luta que muitas vezes nos traz cansaço. Gostaria que nenhum pensamento destruidor saísse do meu coração, mas somente aqueles que edifiquem as palavras que me ouvem. Isso é um pensamento que a gente tem que ter como regra, mas não é o que nós vamos fazer. As mídias sociais, elas são muito claras em expor o coração das pessoas, porque trazem aquilo que há de pior no coração das pessoas. Você sabe que a família está destruída e está todo mundo posando de bacana, dando um sorriso, é apenas algo para o mundo ver, mas os corações eles estão destruídos. E aí você vê frases que a pessoa posta lá na internet, a pessoa não está falando verbalmente, mas quando ela expressa isso, é um jeito de falar, em que ela está trazendo podridão, eu faço parte de um grupo, já comentei com vocês, que me colocaram, não sei porquê, frases empoderadas, é um grupo feminista, e me colocaram lá, eu tenho postado os devocionais, posto os vídeos, ninguém fala nada, eu estou lá, e aí de vez em quando eu fico olhando, porque normalmente esses grupos, o que eu faço? Não esse específico, a maioria, quer que eu participe? Eu participo, eu vou lá na opçãozinha, eu vejo o que está sendo postado, eu vejo que não agrada, como é que eu vou lá assim, continuar amigo, mas não vê mais nada. Aí eu não vejo stories, não vejo as publicações, mas eu continuo podendo publicar, porque eu não quero ser alimentado por aquilo, não me traz nenhum crescimento, nem coisa nenhuma. Então a grande maioria dos grupos que eu faço parte, eu faço isso. Está lá, é a vitória, é o negócio da pastora, é porque dízimo é do Antigo Testamento, né, do Novo, é do Novo, do Antigo, um monte de postagem que, você é vitória, são coisas que não vão levar a nada. Eu vou lá e clico, manter a amizade, mas não ver mais nada daquela pessoa, ou daquele grupo. Se quisermos realmente nos revestir da nova criatura, feita à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade, devemos usar Efésios 4:29 como um dos nossos principais norteadores. Reflita por alguns momentos nesse estudo da fofoca, dos pecados da língua, e nas conversas que você normalmente tem com os outros. O objetivo dos estudos ou das ministrações da palavra é exatamente isso. O que foi falado que confronta o meu eu, ou mostra uma face diferente daquilo que deveria ser. Você fofoca, ou critica as pessoas, ou mostra-se impaciente ou enfurecido por meio de palavras grosseiras que humilham ou magoam. Quem é o alvo dessa raiva toda? Não é o ser humano, é Deus.
Porque as pessoas foram criadas em imagem e semelhança dele. E quando nós demonstramos esse tipo de atitude, nós estamos demonstrando a nossa ira contra Deus. Melhor ainda, pergunte isso aos seus amigos ou ao seu cônjuge. Porque se você perguntar a você mesmo, você vai se enganar. Pergunte aquelas pessoas que estão próximas a você. Ou seu cônjuge, ou se você não for casado, um irmão mais velho, um amigo. Estava vendo uma outra série, eu gosto bastante de ver série, tem uma pessoa lá, numa prova lá, chamada Aprendiz, lá na Coreia, e aí ninguém gosta de um cara. E aí o mediador fala assim, cara, eu não sei se eles estão falando a verdade ou é você, mas tem 6 pessoas no teu grupo que te odeiam, e não tem ninguém que te ama. Será que eles estão errados e você está certo? Então, quando você tiver a dúvida a respeito de alguém, não fique apenas no análise própria, mas pergunte para as pessoas: como você me vê? O que você acha do como eu falo, do como eu penso? Porque a gente acha que está agindo certo, mas às vezes não está. Lembre-se que estamos falando de pecado real. Fale. No mesmo contexto ainda, lá de Efésios 4, só que um pouquinho mais abaixo, aí no 26, quando ele fala, irai-vos, mas não pequeis, né? E não deixeis o sol, ponham o sol sobre a vossa ira. Depois da pessoa receber tantas afrontas e mentiras e difamações, esse sentido aí é só para oração, você procurar o próximo e pedir perdão, orar a Deus. Não entendi sua pergunta. Você está querendo saber o que é irai, mas não pequeis? Isso, esse sentido, isso, exatamente. Não temos tempo para isso. Não tem tempo. Nós já falamos. Pois eu ia chegar exatamente isso, falando que o senhor já falou sobre isso. Entendeu? Ele não está falando que nós temos direito a nos irar a partir de uma situação, não. Aí eu chego no próximo. Entendeu? A condição minha, eu não posso me irar contra o próximo. Tá? E aí a segunda parte, no sentido que você precisa corrigir isso antes de pôr o sol, porque se você passa a noite pensando, quanto mais tempo demora para você corrigir aquela situação, pior fica, entendeu? Pior fica. Tá? O gênero de conversa que discutimos nesse estudo talvez seja aceitável aos nossos olhos, mas não é aceitável aos olhos de Deus, e isso que é o padrão que nós temos que entender. Você pode até achar que o que você fala não é tão grave quanto aquilo que você faz. Mas para Deus é pecado da mesma maneira. Mesma maneira. Eu não posso me irar, eu tenho gêneros, então se eu já me iro, eu peco. A ira nossa sempre é pecaminosa. Eu tenho sempre que responder com mansidão. Sempre. Você mesmo falou aquele versículo da algum de Provérbios aí. A nossa resposta ela tem que ser sempre branda, doce e nunca agressiva. Nós nunca podemos reagir na medida daquilo que nós somos agredidos. Não é como falo isso. Assim, você pode ser firme com a pessoa sem ofensa. Exatamente, firme é uma coisa. Irar é uma condição em que você mostra todo o seu desagrado, toda a tua raiva, e a gente volta àquela condição. É como se você quisesse esganar a pessoa e fazer ela fechar a boca. Não aguento mais. Mas eu falo assim, irar conforme Jesus, irar sem ofensa. Mas irar sem ofensa é só a figura divina, é só Deus. A figura da ação sem pecado, só a figura divina de Deus. Assim, igual correção de pai com filho. Você se Depende, mas sem... Depende. Se eu corrijo a minha filha com o objetivo de educar, eu não preciso gritar com ela. Eu posso até dar um tapa na poupança. Mas a agressão, a forma que a pessoa fala, ela vai demonstrar. Se ela está querendo corrigir, ela está tão indignada porque aquele filho está fazendo aquilo, que eu quero de alguma maneira descarregar minha ira. Tanto que a correção paternal ela não deve ser feita no momento de ira, e sim no momento de tranquilidade. As discussões elas têm que ser feitas no momento de tranquilidade para que as pessoas elas possam se ouvir. Essa é a vestir mesmo. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelos pecados da língua, que nós somos mestres neles. Eu, Pai querido, me identifico muito com esse pecado da língua, e eu sei que eu preciso mudar muito em relação a isso. Peço perdão ao Senhor. Peço também, Pai querido, que o Senhor possa ter falado aos meus irmãos e às minhas irmãs. Nos enche da Tua presença,
E nos concede, Pai querido, mais da tua graça e do teu amor. Ora em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos falando sobre mundanismo, em especial dentro da igreja. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Amém.